Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa aula sobre conversões de unidade. Nessa aula aqui, é uma aula que faz parte do nosso curso de Física completo, nosso curso de Física 1. E aqui a gente vai dar continuidade ao nosso estudo, no nosso primeiro bloco, e dando continuidade à aula anterior, que a gente trabalhou sobre as grandezas fundamentais, falou um pouco sobre o Sistema Internacional de Medidas, e a gente parou aqui uma das grandezas principais, que é o comprimento, é uma grandeza física, o comprimento. Então a gente vai trabalhar agora aqui com conversão de unidade, lembrando também que a gente viu sobre os prefixos, né, das unidades aqui. Então vamos dar continuidade aqui, pessoal. Então vamos lá. O nosso comprimento a gente definiu, e foi definido em 1983, né, como sendo uma fração, né, a distância da fração de 1 sobre a velocidade da luz em segundos, e essa distância percorrida nessa fração, nesse intervalo de tempo, corresponde ao metro, né, essa distância percorrida. Ok? Então a gente falou sobre isso. E aqui, pessoal, a gente tem algumas relações aqui, né? Uma tabelinha que a gente vai montar aqui sobre o nosso comprimento. A gente tem alguns prefixos aqui que a gente já falou, né? O K de 1000, né? 1000 metros, o hectômetro, né? De 100 metros, o decâmetro de 10 metros, o metros, né? Que é 1 metro, e o decímetro, que é 0,1 do metro, o centímetro, que é 0,01 do metro, e o nosso milímetro, que é 0,00 do metro. Tá bom, pessoal? E a gente também representou esses prefixos com as ordens de grandeza, né, correspondente a eles, numa potência de base 10. Então vamos lá. Então aqui, para a gente trabalhar com conversão de unidade, primeiramente, pessoal, eu vou dar um seguinte exemplo para você. Você vai entender aqui como funciona essa tabelinha aqui que você pode estar fazendo as conversões de comprimento através dela. Então nós temos aqui um exemplo aqui. O exemplo 1, 2 metros para quilômetro. Como é que a gente converte 2 metros para quilômetro? Vou fazer umas divisões aqui, pessoal. Nossa tabela. Pessoal, então no nosso exemplo aqui eu vou colocar o número 2 na nossa casa aqui, ó, de metros. Nós temos uma vírgula aqui, você vai entender já já. E essa vírgula ela vai deslocar para a unidade que eu queira converter. Por exemplo, eu quero converter 2 metros para quilômetro, então eu vou deslocar essa vírgula até o quilômetro. Essa vírgula ela fica à direita do número, ok? Aqui no caso está à direita do nosso 2. E nessas outras casas que a gente quer deslocar até o quilômetro, a gente vai colocar o 0 aqui, tá? Um 0 em cada casa, até o quilômetro, onde a gente quer converter. O que a gente vai fazer com a vírgula, pessoal? A gente vai deslocar até a direita da casa, o quilômetro. Então, quer dizer que 2 metros para quilômetro equivale a 0,002 quilômetros. Olha o tanto que foi simples. Certo? Aqui, pessoal, agora a gente tem 31 decâmetro para centímetro. Como a gente vai utilizar nessa tabela? Vou apagar aqui. Agora nós temos aqui no segundo exemplo 31 decâmetro para centímetro. 31 decâmetro para centímetro. Pessoal, 31 aqui a gente não vai colocar somente numa casa, porque é 31. A gente vai colocar o 3 aqui e o 1 aqui. Aqui a gente coloca os zeros até a casa que a gente quer converter. Lembrando que a vírgula ela fica do lado direito do nosso número, né? Então, aqui vai deslocar essa vírgula até a casa do centímetro. Ok? Pessoal, então nós temos o valor aqui de 3.100, né? 3.100 o quê? 31 decâmetro para centímetro. Então, 31 decâmetro em centímetro é 3.100 centímetros. Ok? Então, é uma maneira da gente converter esse número utilizando esta tabela. Vou apagar isso aqui.
Pessoal, e no nosso exemplo aqui a gente tinha o 2 aqui, né? Eu vou colocar um aqui, ó, e eu quero converter, por exemplo, 1 metro para decâmetro. Se eu desloco, por exemplo, essa vírgula para cá, se eu desloco para decâmetro, então eu acrescentei o 0 aqui, a vírgula está aqui, desloco para cá, então eu tenho que o nosso 1 metro em decâmetro equivale a 0,1 decâmetro. O que quer dizer isso? Quando eu quero passar de metro para decâmetro, eu estou dividindo, perceba que eu estou dividindo por quanto? Eu estou dividindo por 10. Então, para cá eu vou estar dividindo por 10. Vou colocar aqui embaixo que é melhor. Quando eu passo do hectômetro para quilômetro, eu vou estar dividindo por 10. Então perceba que todas essas casas, quando eu venho convertendo daqui para cá, eu estou dividindo por 10. E quando eu quero, por exemplo, passar de quilômetro, por exemplo, lá para metro. 1 quilômetro vale quantos metros? 1 quilômetro vale quantos metros? 1 quilômetro vale 1000 metros. Ou seja, eu multipliquei por 1000. Concorda comigo? Então, por exemplo, se eu tenho 1 quilômetro aqui, ó, vou representar aqui da cor azul. Se eu tenho o número 1, eu acrescento quantos zeros aqui até chegar na casa de metros? Acrescento 3 zeros. Então, quer dizer que 1 quilômetro eu tenho 1000 metros. Quer dizer que quando eu vou passar de quilômetro aqui para metros, eu estou multiplicando por 1000. E se eu vou passar, por exemplo, de quilômetro para hectômetro, eu estou multiplicando por 10. Multiplicando por 10. A gente pode usar essa tabelinha aqui desta forma. Para cá eu estou multiplicando por 10. Para cá eu estou multiplicando por 10. E para cá também eu continuo multiplicando por 10. Perceba que é de 10 em 10 aqui, tá? Então, por exemplo, eu quero converter aquele mesmo valor lá, ó, 2 metros para quilômetro. Vou apagar aqui. Vou converter 2 metros para quilômetro. Eu estou em metros. Para mim ir para quilômetro, eu tenho que seguir essa regra aqui, né? Essa seta aqui. Então, eu vou deslocar, vou dividir uma vez por 10, né? Vou dividir outra vez por 10. Vou dividir outra vez por 10. Então, eu estou dividindo, na realidade, 2 metros por quanto? Estou dividindo 2 metros por 1000. Isso nos dá quanto? 0,002. Que é a mesma coisa também, pessoal, de eu fazer uma regra de 3. Por exemplo, eu já tenho também a noção que 1 km equivale a 1000 metros. Então, se 1 km equivale a 1000 metros, estou usando regra de 3. Quer dizer que 2 metros, eu coloco debaixo aqui, né? Equivale a quanto? A x quilômetro. Então quer dizer que isso aqui dá quanto? Dá 2 dividido por 1000, que dá 0,002. Ok? Pessoal, outra forma da gente também fazer essa conversão é pela regra da conversão encadeada. Vamos fazer um outro exemplo. Quero converter aqui, sei lá, eu quero converter 2 milímetros para hectômetro, usando a regra da conversão encadeada. Então, pessoal, eu quero passar 2 milímetros para hectômetro, né? Então, o que eu tenho que fazer? Ou eu utilizo essa tabela, milímetro para hectômetro. Eu tenho aqui 2 milímetros, eu quero ir até quilômetro, eu coloco os zeros até o hectômetro, né? Coloco a vírgula aqui, à direita. Então, eu tenho esse número aqui, 0,000002 hectômetro. Equivale ao nosso 2 milímetros aqui em hectômetro. Tá bom? Ou eu posso também utilizar a regra da conversão encadeada. Eu posso fazer as relações aqui de milímetro para centímetro, de centímetro para decímetro, de decímetro para metro, para decâmetro, depois para hectômetro. Como eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso fazer da seguinte forma. Você nem precisa olhar na tabela, mas só para você entender como funciona a regra da conversão encadeada. Eu tenho aqui, ó, 2 milímetros. Eu vou colocar o valor que eu quero converter aqui. Eu tenho 2 milímetros. E eu quero converter para hectômetro. Depois da casa de milímetro, eu tenho a casa do nosso centímetro. Eu sei que 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Na sua régua você sabe disso. Entenderam? O que eu fiz aqui? Eu estou multiplicando por 1, porque 1 centímetro vale 10 milímetros.
O que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar as unidades aqui, né, que preciso converter. O que eu vou fazer aqui? Agora, pessoal, tem meu resultado em quê? Eu vou cortar aqui em milímetro, com milímetro eu corto. Eu tenho minha unidade em quê? Em centímetro. Eu vou deixar esse 1 sobre 10 aqui. Vou fazer um outro múltiplo. Eu vou multiplicar agora. Eu quero passar de centímetro, vou passar para a próxima unidade, lá de acordo com a nossa tabela. Eu vou passar agora para decímetro. Eu sei que 1 decímetro equivale a 10 centímetros. Ok? Agora, eu tenho minha unidade aqui. Eu posso cortar centímetro com centímetro e eu vou manter aqui. Vou fazer um outro múltiplo aqui. Vou multiplicar. Eu vou fazer isso até eu chegar em hectômetro. Agora, pessoal, eu tenho minha unidade em decímetro. Se eu fazer aqui, ó, 2 vezes 1 dividido por 10 novamente, né? Que dá, no caso, isso aqui tudo é dividido por 100. Eu tenho a unidade em decímetro. Agora eu posso passar para metro, que é a próxima unidade aqui, ó, decímetro para metro. De decímetro para metro, eu sei que a relação é, eu tenho aqui, ó, que 1 metro equivale a 10 decímetro. Então eu posso cortar o nosso decímetro e fazer o múltiplo aqui novamente. Agora eu tenho que o resultado está em metros. Agora eu vou passar de metro para decâmetro. Eu sei que 1 decâmetro equivale a 10 metros. Então, eu corto metro com metro. Eu vou cortar metro com metro. Eu tenho meu resultado em decâmetro. Agora, pessoal, continuando, de decâmetro eu vou passar para hectômetro, que é a unidade que eu quero converter. Eu sei que 1 hectômetro equivale a 10 decâmetro. Podemos cortar aqui decâmetro. Agora, olha só, o objetivo dessa regra. O objetivo é você te fazer, se você não conhece essas relações, claro que a gente fez de uma forma bem mais simples, bem mais tranquila, mas por que eu estou te mostrando isso? Porque a regra da conversão encadeada, você vai colocar, por exemplo, se você tem uma unidade embaixo, o objetivo é você cortar ela, certo? Você coloca a relação que você conhece em cima para poder cortar essa unidade, para você converter para a unidade que você quer. Da mesma forma foi o que a gente fez aqui. A gente foi relacionando todas as unidades, fazendo os cortes necessários aqui, para a gente chegar na unidade que a gente quer, o hectômetro. Então isso aqui, ó, se você fazer o 2 vezes 1, 2 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, dá 2. O 10, esses 10 aqui mais os 10 de baixo, o denominador, estão multiplicando. Então é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então você tem aqui, ó, 2, né? Unidade aqui sobrou para nós só o hectômetro. 2 hectômetro, dividido por quanto aqui? 1, 2, 3, 4, 5 zeros aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Esse resultado aqui dá para nós em 1, 2, 3, 4, 5 hectômetro. Que é o resultado que a gente buscou aqui aquela hora na nossa tabela. Vou até colocar aqui, ó, de milímetro para hectômetro. O 2 está aqui, né? 0, 0, 0, 0, 0, vírgula aqui. Então eu tenho o mesmo resultado. Porém, na tabela é de forma bem mais simples. Ou você utiliza a tabela, ou você utiliza a regra de 3, fazendo 1 por 1, ou você já sabendo já a relação, né, com essa tabela aqui. É necessário que você conheça essa tabela de comprimento. Então, fica a sua escolha. Por que eu estou ensinando essa regra aqui da conversão encadeada para você? Estou ensinando porque a gente vai começar trabalhando com ela ao longo do tempo, okay? Ao longo do nosso curso aí. E trabalhando com essa regra, você vai perceber que ela vai ser bastante útil em algumas questões que a gente vai resolver. Claro que eu não vou dar muito detalhamento sobre a regra, porque com o passar do tempo você vai pegando o jeito de fazer muitos exemplos sobre essa conversão encadeada. Então o objetivo dessa conversão é facilitar alguns processos que você vai ver que ela é bastante útil. Claro que você vai falar para mim aqui que é muito melhor você utilizar essa tabela, claro, mas vai ter tabelas que você não vai conhecer. Às vezes, talvez vai dificultar, mas você vai ter um parâmetro, você tem que saber o parâmetro da conversão, né? Como, por exemplo, a gente já sabe que 1 km vale 1000 metros.
A gente sabe que um metro vale 100 centímetros. A gente sabe que, por exemplo, um metro equivale a 100 centímetros. Certo? A gente sabe desse parâmetro. Então, quer dizer que, por exemplo, se a gente tem, usando a conversão encadeada, se a gente tem, por exemplo, aqui, 3 metros, você já sabe que dá 300 centímetros, né? Eu quero fazer em forma de conversão encadeada, eu vou multiplicar por a relação entre metro e centímetro. Qual que é a relação de metro e centímetro? Eu sei que 1 metro vale 100 centímetros. Porém, eu tenho que colocar 1 metro aqui embaixo. Colocar aqui a nossa barra aqui e colocar os 100 centímetros aqui em cima. Eu tenho que fazer essa relação. Entenderam? Então eu tenho aqui, Por quê? Porque eu tenho como objetivo cortar esse metro para me ter o resultado em centímetro. Então eu estou multiplicando aqui por uma fração. Então quer dizer que meu resultado agora está em centímetro. Eu tenho aqui 3 vezes 100, dá 300 centímetros. Mais à frente você vai entender muito mais sobre isso aqui. Ok? Vamos dar continuidade aqui, pessoal. A gente também tem uma tabela que você vai deparar, que é uma grandeza aqui, a grandeza da área. A gente vai deparar com essa grandeza física aqui, área. Então, você vai ter, às vezes, que converter quilômetro quadrado para quilômetro quadrado, metro quadrado para decímetro quadrado. Então, é uma unidade de área. Então, como a gente faz essa conversão aqui utilizando a nossa tabelinha aqui? É basicamente da mesma forma. A gente coloca os zeros aqui e vai deslocando a vírgula. Porém, nesse caso, meus amigos, a gente vai, como tem o nosso expoente 2 aqui, como a gente tinha aqui o 10, o múltiplo de 10, passando para cá, multiplicava por 10, no caso lá da área, a gente vai multiplicar por 100. A diferença é essa, que, por exemplo, eu quero passar de quilômetro ao quadrado para hectômetro ao quadrado. O que eu faço? Eu multiplico, nesse caso aqui, eu multiplico por 100. Daqui de hectômetro para decâmetro, de hectômetro quadrado para decâmetro, eu multiplico por 100. Daqui para cá também por 100 e assim por diante, ok? Então, voltando da mesma forma, se eu quero voltar, por exemplo, de milímetro quadrado para centímetro quadrado, o que eu faço? Eu divido por 100, porque está elevado ao expoente 2. Centímetro para decímetro, eu divido por 100. De decímetro para metro quadrado, divido por 100 e assim por diante. Então, por exemplo, aqui, a gente for utilizar a tabela da forma de a gente acrescentar os zeros aqui e deslocar a vírgula. Como é que a gente faz? Pessoal, então eu tenho aqui que eu vou colocar o nosso 6 aqui debaixo de centímetro quadrado. Então, porém, aqui essa casa de centímetro quadrado, ela tem que colocar, ela comporta 2 zeros. Se aqui fosse unidade de volume, por exemplo, se tivesse centímetro ao cubo, aqui eu tinha que colocar 3 zeros dentro dessa casa aqui de centímetro ao cubo. Como é centímetro quadrado, eu vou colocar apenas 2 casas. Então, eu coloco 0,6. E eu quero passar lá para metro quadrado. Então, nessa casa de decímetro quadrado, eu coloco 2 zeros aqui. Aqui eu também coloco 2 zeros. E agora, pessoal, que a gente fez isso aqui, a gente pega a nossa vírgula, né, e vai deslocar. Nesse caso aqui, a nossa vírgula está aqui, 6 centímetros quadrados. A gente, quando divide por 100, que é a mesma coisa desse deslocamento aqui de zeros, quando a gente divide por 100, essa vírgula vai andar quantas casas? Vai andar 2 casas. Ela vem para cá, ok? E quando a gente passa, e aqui nesse caso o resultado agora está em decímetro quadrado, tá? 0,06 decímetro quadrado. Quando a gente passa agora de decímetro quadrado para metro quadrado, a nossa vírgula sai daqui, e vai deslocar 2 casas. Então, quer dizer que o nosso resultado aqui, de 6 centímetros quadrados para metro quadrado, equivale a 0,0006 metro quadrado. Ah, mas vem cá, e o zero aqui, que você esqueceu de contar? Esse zero aqui não conta, não é mesmo? Esse zero aqui não conta, porque vai contar para nós apenas um zero aqui, à esquerda, no caso da nossa vírgula, neste caso aqui. Então, nós temos que o resultado em centímetro quadrado, de 6 centímetros quadrado para metro quadrado, equivale a 0,0006 metro quadrado, tá bom? Pessoal, e por exemplo aqui, vamos apagar aqui. Eu tenho aqui agora um outro exemplo. Vou colocar aqui exemplo 2. Eu tenho aqui, eu quero passar
23 hectômetro quadrado para centímetro quadrado. Quero passar de hectômetro quadrado para centímetro quadrado. Então eu tenho aqui duas casas, perceba, eu tenho 23 aqui, tá bom? Então onde eu vou colocar meu 23 aqui? Hectômetro quadrado. Vou pegar o nosso 23 e vou colocar aqui dentro da casa de hectômetro quadrado. E eu quero ir lá para centímetro quadrado. Como eu vou preencher essas outras casas? Com zeros. Vou colocar 0 aqui, 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 0 aqui. Beleza? E agora, e a nossa vírgula? Como a nossa vírgula fica neste caso? A gente sabe que a nossa vírgula ela vai estar aqui. Concorda comigo? Ela vai estar à direita do nosso número. Nós temos aqui o resultado em hectômetro quadrado. Quando a gente for passar de hectômetro quadrado para decâmetro quadrado, o que a gente faz? A gente vai multiplicar por 100. Quando a gente está passando de hectômetro quadrado para decâmetro quadrado, a gente multiplica por 100. A gente vai continuar fazendo isso até chegar em centímetro quadrado, ok? Então a nossa vírgula que estava aqui, pessoal, ela vai para cá, né? Multipliquei por 100, veio para cá. Agora nós temos o resultado em decâmetro quadrado. Porém, a gente vai multiplicar por 100 de novo. De decâmetro quadrado para metro quadrado, a gente multiplica por 100. A nossa vírgula desloca duas casas. Depois a gente multiplica de metro quadrado para decímetro quadrado. Vem para cá. E agora, para cá, para centímetro quadrado. Então, a nossa vírgula vai ficar aqui. Ok? Então, nós temos aqui que o nosso valor aqui de 23,00000000 centímetro quadrado. Certo, pessoal? Perceba que a vírgula aqui eu não preciso representar ela aqui, igual está aqui. Não preciso, tá bom? Então, beleza. Então, vocês entenderam a ideia? Se for unidade de volume, né? No caso aqui for quilômetro ao cubo, hectômetro ao cubo, todos os valores aqui ao cubo. Se for essa grandeza em volume, certo? A gente vai acrescentar 3 casas. A gente vai colocar 3 zeros aqui, ó, em cada. Se for em ao cubo aqui, tá bom, pessoal? Beleza? Seria também um zero aqui. Então, assim, a gente finaliza essa parte aqui sobre a conversão de comprimento. Na próxima aula aqui, a gente vai falar sobre as conversões de massa e sobre tempo, tá bom? Até mais, forte abraço.